Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Que saudades do CENIB, não é verdade? Eu estava morrendo de saudades de ver vocês. Infelizmente, ainda não é do jeito que a gente quer, né? Mas, com certeza, em breve estaremos juntos, sentindo o mesmo calor juntos, né? E como a gente fazia antes. E o que é mais legal é saber que nós estamos voltando para o CENIB, voltando a estudar e aprender da Palavra de Deus, não é verdade? E, então, assim, o CENIB é um seminário e é necessário você ter a sua Bíblia, o seu caderno e a sua lapiseira, a sua caneta, né, para fazer as anotações, para escrever, para anotar suas dúvidas, que inclusive se você tiver dúvida, você vai anotar e se vai mandar para um dos professores, tá bom? E se a gente não conseguir responder você, adivinha, você vai ter que ir atrás das respostas, isso mesmo, você vai ter uma tarefa extra para você fazer, tá bom? E as cartas, a gente vai falar sobre cartas nessa matéria agora do CENIB. E as cartas, elas estão inseridas na Bíblia. E, gente, a Bíblia, ela é um livro de princípios, de propósitos, e as cartas, elas estão inseridas nisso, nessa Bíblia. E a gente não pode deixar de falar sobre o contexto das cartas da Bíblia, né? Imagine só, você que já é casado, você que já casou, imagine o padre, ou o pastor que casou você, ele fosse falar a cerimônia, né, começar a cerimônia do seu casamento com um versículo. Ele ia falar assim, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Já pensou se ele começasse seu casamento assim? Lá isso é um versículo verdadeiro, é um versículo que próprio Jesus falou, lá em Lucas 23:34, está escrito lá, mas num contexto totalmente diferente, não é verdade? Então, você que acha que o contexto não é importante? É sim, é muito importante o contexto para as nossas histórias que vamos falar aqui. Tudo que nós vamos falar e ensinar para você na matéria de cartas, você precisa anotar, tá bom? E as cartas, elas foram escritas, não sei se você lembra, no Panorama Bíblico, matéria do ano passado, nós tínhamos um portal, né? Onde tinha todas as cartas que foram escritas, e elas estavam numa sequência, né? E não sei se você lembra, mas naquele portal você tinha as cartas que Paulo escreveu, na verdade, todas as cartas que Paulo escreveu, numa sequência, não é verdade? Então, se você não fez ainda panorâmica, não fez Atos, você vai ter um pouco de dificuldade, mas se você estudando, você vai conseguir, tá bom? Então, as cartas, elas estão contidas na Bíblia, né? E elas nos falam verdades universais e revelações de Deus, revelações eternas, que transcendem épocas e o tempo, não é verdade? E são verdades que continuarão firmes, né? Para toda a história da humanidade e para toda a eternidade. E nós não podemos esquecer que essas cartas foram escritas para comunidades reais, para pessoas, assim como eu, como você, né, foram escritas para nós, né? Essas cartas foram escritas para que, durante o tempo, ficasse na história, né? E que cada pessoa que fosse ler as cartas aprendesse e entendesse. E essas cartas foram escritas para pessoas que viviam em um mundo de opressão, viviam em guerras, conflitos, né? E bem diferentes do nossos, né? Devido ao contexto, lembra do contexto. Mas que, como eu e você, também iam marcando épocas e se preocupavam, as pessoas acabavam se preocupando muito com a situação da época, com o contexto. E isso faz com que as cartas, tinham sido escritas para todos que a lessem, elas entendessem o que estava lendo, né? E essas cartas foram escritas para pessoas na época que também criam em Deus, que o próprio Deus saiu do céu, desceu, veio para essa terra, se tornou carne, né, se tornou humano, assim como nós, viveu entre a gente, e isso tudo na pessoa de Jesus Cristo. Jesus veio do céu e viveu aqui na terra para a gente, para nos ensinar, para nos mostrar como deveríamos viver aqui. E ele morreu e ressuscitou. Morreu numa cruz por causa do seu pecado. E essas cartas, elas contêm, então, verdades para muitas pessoas,
para todos nós. E adivinha, essas cartas elas têm qualidades, né? Essas cartas têm muitos princípios para pessoas que têm muitos defeitos, assim como nós, mas também temos qualidades, né? Pessoas como eu e como você. E essas cartas, ela têm 3 propósitos. Olha só, essa é uma informação muito importante. As cartas, ela têm 3 propósitos. E eu quero que você anote aí os 3 propósitos das cartas escritas, tá bom? Vou dar 2 segundos para você escrever aí. Propósitos das cartas, escreva aí no seu caderno. Beleza, propósito das cartas. Então, as cartas tinham 3 propósitos, né? Esses 3 propósitos, o primeiro é o seguinte, o primeiro propósito, unificar a igreja. Anote aí no seu caderno. O primeiro propósito das cartas é unificar a igreja. Esse aqui é o primeiro propósito das cartas, unificar a igreja, né? Unificar o quê? Pô, como assim? Como assim unificar a igreja? Bem, aqui no princípio, os primeiros cristãos eram judeus, né? E esses judeus, eles ainda tinham muito da lei na vida deles. E eles acabavam que se separavam dos gentios, aqueles que não eram judeus, se separavam das mulheres, né? As mulheres tinham que ficar um pouco numa posição inferior aos homens. Tinha também os escravos, as pessoas que eram escravas, as pessoas que eram livres, e também patrões e empregados. Então, o primeiro propósito da igreja era unificar todo esse povo, se tornando um só, né? Então, era a unificação da igreja. O segundo propósito era documentar por escrito. O segundo propósito, então, das cartas era documentar por escrito. Agora, documentar o quê? Né, Ricardo, como assim documentar? Bem, eram 3 pontos para documentar. Eles documentavam a teologia, né, o estudo sobre Deus, tudo que eles precisavam aprender. Eles também, o segundo ponto, era documentar a doutrina, né, que são as normas, os procedimentos, as regras que a igreja tem, né, para que as pessoas pudessem viver ali todas juntas, né? Então, a doutrina, tá bom? Esse é o segundo tópico. E o terceiro é a prática da igreja, as atividades, tudo que a igreja faz, todos os ministérios, na verdade, tudo que a igreja fazia, então, era um dos tópicos do segundo propósito das cartas aqui, que é documentar por escrito. O terceiro propósito das cartas, então, era ensinar as pessoas. Esse era o terceiro propósito das cartas, ensinar as pessoas. E ensinar esses novos cristãos, essas novas pessoas que começaram a seguir a Cristo, a viver em comunhão, viver num mundo que era pagão, hostil, um mundo ruim, pesado, perverso, mas que era necessário eles aprenderem. Então, esse era 3 pontos, 3 propósitos das cartas. Então, anote aí e repita comigo. Primeiro propósito, repita comigo. Unificar a igreja. Repita aí. O segundo propósito, documentar por escrito. Repita você aí também, fale para a pessoa do seu lado. Isso mesmo, documentar por escrito. E o terceiro, ensinar as pessoas. Muito bem. Gente, mas e que mundo era esse onde estavam se passando, onde foram escritas as cartas? Você sabe em que época histórica isso estava acontecendo? Você que fez panorama, lembra lá dos impérios que se sucederam? Agora, enquanto estávamos escrevendo as cartas, nós estávamos no Império Romano. Então, vamos ver aqui que mundo era esse, porque eles ainda não conheciam o mundo todo, né? Então, o mundo era basicamente aqui, essa parte do mundo, ao redor do mar Mediterrâneo. Mediterrâneo, inclusive, ó, meio, terrâneo, o mar do meio da terra. Mas os romanos, que dominavam, eles eram literalmente os donos do mundo naquela época, inclusive eles chamavam o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, era o nosso mar, era o mar
dos romanos. Então, aqui nós temos o mundo naquela época. Só para você se localizar. Aqui, quem não faltou aula de geografia, que continente é esse aqui embaixo? Isso, a África. Comenta aí embaixo, tá? Que continente era esse? A África. E aqui, lembra da botinha? Aqui é a Itália, Roma aqui no cantinho. Gente, aqui é onde hoje é a Grécia, tá? Aqui, essa Ásia não é a Ásia lá da China, do Japão, não. Essa Ásia era a província da Ásia, tá? É onde é a Turquia hoje em dia. E aqui, onde tem Israel, a Judéia, Jerusalém e a Síria. Bom, esse mundo, eu acho que você já deve estar bem familiarizado com o mundo judeu, com o jeito judeu de ser, que nós estudávamos até lá em Panorama. Mas se você não tiver, se essa é a sua primeira matéria do CENIB, não tem problema, tá bom? A gente vai se familiarizando. Mas os judeus, eles eram um povo que viviam por regras. Eles seguiam lá todos os 10 mandamentos e seguiam também as 613 leis lá da lei de Moisés. Era um povo simples, um povo pobre muitas vezes, muitos deles eram pobres, a maioria, mas era um povo simples. Era um povo que vivia da pecuária. Alguns, como a maioria dos discípulos de Jesus, eram pescadores. Então, esse povo era um povo simples, um povo que vivia por rituais e tradições dos judeus. Tinha muitas leis e os fariseus ainda inventavam mais outras, né? Para complicar a vida deles. Mas, gente, eram pessoas que viviam, era um povo unido que, apesar de não estar na sua terra natal, ainda se distinguia como um povo, uma nação unida. Mas e o mundo dos gentios? Como que era o povo que vivia ao redor deles? Como que funcionava? Porque lembra quando Jesus ele foi elevado aos céus? Ele mandou que nós pregássemos o evangelho, certo? E ele falou, as últimas palavras de Jesus foi, até os confins da terra. Então, qual eram esses confins da terra onde eles já tinham ido, para o qual essas cartas foram escritas? É isso que a gente vai aprender agora. Gente, a gente precisa sempre ter em mente que essas cartas elas foram escritas para uma igreja ainda bebê. Era o início da igreja e ela estava espalhada por todo o mundo ali do Império Romano e além das fronteiras judaicas, certo? Então, vamos lá. Vamos lembrar primeiro quais foram os impérios que se sucederam. Você consegue lembrar? Primeiro, Israel foi levado por qual império? Isso, foi levado pelos assírios. Depois, um outro império levou para o exílio Judá, que era a parte ali do sul. Esse império era o Império Babilônico. Muito bem. Depois, lá, não sei se você lembra, se você já leu Daniel, teve uma passagem em que Deus ele manda uma mão escrever para o filho do Nabucodonosor que acabou o tempo dele de reinar, que ele foi pesado, não valia muita coisa, e que outro império ia suceder, que era o Império dos Persas. Quando o Império dos Persas veio, ali com Dario, Ciro, eles já eram um pouco menos agressivos. Eles, inclusive, permitiram que o povo voltasse para Jerusalém, lá na época de Esdras e Neemias, para reconstruir a cidade e o templo. E, gente, uma coisa que você precisa saber é que durante toda essa sequência de impérios que nós tivemos, os judeus eles foram espalhados por toda parte aqui nesse mundo. Eles foram espalhados e depois que o Império Persa permitiu que alguns voltassem, nem todo mundo voltou. A maior parte deles continuava espalhada. E então, voltando lá para os nossos impérios, depois do Império Persa, nós tivemos o Império Grego. O Império Grego ele foi um império diferente. Por que foi diferente? Porque os gregos eles não eram apenas um império político. Eles também faziam com que
todo mundo que fazia parte do império aceitasse a sua cultura, que era a cultura helenística. E era uma cultura extremamente depravada. Era uma cultura lá do Carpe Diem, aproveite hoje porque amanhã ninguém sabe. Então, eles eram extremamente depravados, mas isso foi bom, a gente vai ver mais na frente, para o espalhado evangelho, porque todo mundo teve que falar grego. Então, isso foi muito bom para que tivesse essa unificação, principalmente da língua. Tá bom? Beleza. Os judeus estavam espalhados, então agora a gente tem 2 tipos de judeus. Nós temos os judeus, que são os judeus da Judéia, os judeus que voltaram para Jerusalém ou que não saíram lá de Jerusalém, da Judéia, daquela região. Esses judeus, eles eram muito mais, deixa eu ver a palavra, eles eram muito mais ortodoxos, digamos assim. Eles eram muito mais conservadores, essa é a palavra que eu queria. Eles eram extremamente conservadores. Lá, a Torá só podia ser ensinada na língua deles, no hebraico. Eles não ensinavam a Torá em outras línguas. E se você não entendesse hebraico, sinto muito. Você ia para lá e ouvia em hebraico, você que se vire. Era assim que funcionava. Já os judeus da diáspora, que foi essa época em que os judeus foram espalhados pelo mundo, os judeus da diáspora, que estavam espalhados ali em todo o mundo mediterrâneo, eles já eram um pouco mais flexíveis. Por exemplo, esses judeus, eles já ensinavam a Torá, e os profetas também, as escrituras que eles tinham, eles já ensinavam em outras línguas. Porque, gente, eles passaram 5 séculos morando fora da Judéia. Então, alguns deles nem sabiam mais falar hebraico. Não sabia mais não, né? Não foram ensinados a falar hebraico. Então, eles já ensinavam em outras línguas, eles já não eram mais tão conservadores quanto os judeus da Judéia, e eles eram muito mais tolerantes aos outros povos. Esses judeus da diáspora, inclusive, eles criaram as sinagogas. Isso é importante, hein? Parece que vai aparecer em algum lugar, alguma coisa que vocês vão ter que fazer depois, não sei. Anote aí a definição de sinagoga. Sinagoga é o lugar de reunião que os judeus da diáspora criaram para manter sua fé, ensino e identidade enquanto estavam longe de Jerusalém, longe do templo. E, gente, essas sinagogas, elas foram extremamente difundidas aqui por todo o Mediterrâneo. Para ter uma sinagoga, era preciso ter pelo menos 10 famílias judias para que se instaurasse uma sinagoga. E os judeus eles estavam realmente muito espalhados aqui. Para você ter noção, Alexandria, que é uma cidade mais ou menos por aqui, ao norte da África, era a 2ª maior cidade do Império. E 1/4 da população, 25% da população, era de judeus. Então, os judeus eles realmente eram muito populosos e estavam espalhados por todo o mundo. Beleza. Mas como que funcionava o Império Romano? À medida que o Império Romano ia conquistando novos povos, eles conquistavam novos territórios e eles anexavam esses territórios e, em vez de serem chamados agora de reino, esses territórios eles passavam a ser chamados de províncias. E aí, daí que vem as províncias da Macedônia, da Acaia, da Galácia, Ásia, Síria, Judéia, entre outras. Então, essas províncias eram como se fossem os estados que a gente tem aqui. Tem o Amazonas, o Pará, Rio Grande do Sul, Pernambuco e etc. E, gente, essas províncias, elas eram, quando elas não eram por reinos clientes, elas eram governadas por basicamente 4 tipos de pessoas. Primeiro, tem os reis fantoches. O que são esses reis fantoches? São um rei que tem título de rei, tem posto de rei, mas de rei não tem nada, tá? O imperador mandava, eles faziam, era assim que funcionava, eles eram reis fantoches. Por exemplo, um exemplo de rei fantoche, toda aquela família de Herodes, lembra? Que governava na época de Jesus. Esses reis, eles não mandavam em muita coisa. Eles eram sujeitos ao império, mas eles tinham o nome de rei.
Esses reis, inclusive, eles eram idumeus, que são os descendentes de Edom, de Esaú. O segundo tipo de governador eram os governadores romanos. Esses já mandavam um pouquinho mais. Os governadores romanos, eles eram o porta-voz do império naquele lugar. Por exemplo, na Judéia, na época de Jesus, quem era o governador romano? Você lembra? Aquele lá que a gente assiste no Sonho de Natal, quando a gente vai, que ele lava as mãos, para dizer que não tem nada com isso? Pilatos, muito bem. Então, tinha os governadores romanos, eles nem entendiam direito o que era judaísmo, mas eles estavam lá. Tinha também os sacerdotes. Esses sacerdotes, gente, a liderança religiosa, eles também eram vendidos para o império. Eles recebiam do império, tá? Porque para os romanos, eles não se importavam muito qual era a tua religião, o que tu fazia da vida, contanto que tu não criasse confusão. Então, essa liderança religiosa, tinham ali os 70 líderes religiosos que compunham o sinédrio, eles eram também vendidos para o Império Romano, e tinham os ricos publicanos. Esses ricos publicanos, o que eles faziam? O Império Romano ele só se preocupava com duas coisas. Que você mantivesse a paz, não criasse confusão, e que você pagasse os impostos. Os publicanos eram esses cobradores de impostos. O que eles faziam? Eles pagavam primeiro os impostos para o império, e aí eles compravam o direito de cobrar esses impostos do povo. Só que, gente, ninguém gostava de publicano. Imagina você, você vai gostar do cara que vai ficar lá lhe cobrando imposto? A gente não gosta de, né, mas fazer o quê? Tem que pagar. E aí, o que eles faziam? Como era um emprego que ninguém gostava, todo mundo ficava com raiva deles, era o emprego de Zaqueu, lembra? De Mateus. Eles eram publicanos. E eles cobravam, gente, absurdos. Tanto que quando Zaqueu se converte, você lembra que ele fala? Que se de alguém ele extorquiu, ele ia dar 2 vezes mais. Então, eles sempre cobravam a mais dos seus próprios irmãos judeus. Então, como eu falei, Roma ela mantinha a paz, né? Que era só o que importava, manter a paz através da opressão. Às vezes, quando os judeus criavam confusão, tipo, 10 judeus criavam confusão, 10 judeus se rebelavam. Eles iam lá e matavam logo 1000, que era para mostrar quem mandava. Ou então, eles pagavam os líderes religiosos para acalmar o povo. E como que eles financiavam tudo isso? Era através dos impostos pesados que eles cobravam. Através lá do deem a César o que é de César. Bom, o império, ele mantinha uma política tolerante, como eu falei, desde que isso não interferisse na ordem pública, tinha que estar em paz, não podia criar confusão. Gente, os judeus eles eram tolerados porque o império eles entendiam que aquilo era um povo específico, com uma religião específica. Eles tinham rituais, assim como as outras religiões da província, mas não se tratava de movimento político. O problema é que eles criavam muita confusão. Eles sempre estavam dispostos a morrer pelo aquilo que eles acreditavam. E aí, para manter os judeus sob controle, eles começaram, como eu falei, a comprar os seus líderes, que geralmente eram saduceus e controlavam ali, minimizavam a desordem. Só que teve um problema. Gente, apareceu um grupo chamado de cristãos. Eles seguiam um tal de Cristo que já estava até morto, mas eles continuavam seguindo o cara. Gente, vocês não sabem, não, vocês não estão entendendo. De vez em quando eles se reuniam e eles diziam que eles comiam o corpo do líder deles que já estava morto. Eles bebiam o sangue deles. Era um povo muito esquisito. Eles tinham um monte de sigla estranha, tipo GA. Todo mundo se reunia, vivia todo mundo junto o tempo inteiro. E isso começou a incomodar. Esse povo é muito estranho. Gente, eles eram tão estranhos que eles ainda tinham uma história de que eles só podiam casar entre si. Parece alguma coisa que vocês conhecem? Bom, para o império isso não parecia coisa boa, não. Eles estavam bem preocupados. Então,
começaram a surgir dois principais inimigos dos cristãos. O primeiro inimigo, como eu falei, eram os judeus invejosos. Eles não gostavam daquilo que estava acontecendo. E o segundo grupo de inimigos era o império opressor. Mas agora, a gente vai fazer uma brincadeira, tá? Talvez você já esteja um pouco cansado aí. Então, relaxa, levanta, mas levanta com o teu caderno na mão, que você vai precisar ser rápido. Preste atenção. Vai aparecer um caça-palavras aí na sua tela. E do lado vai aparecer um grupo de palavras que você precisa achar. Você vai ter 3 minutos para achar essas palavras. Quem achar mais, vai comentando aí embaixo, manda no grupo do GA. Vamos fazer esse negócio fluir, beleza? Então, bora lá. Pode aparecer o caça-palavras. Muito bem. Então, qual era o império que estava dominando nesse momento? Muito bem, era o Império Romano. Os romanos, eles conquistaram todo esse território que antes era dominado pelo Império Grego. Só que eles foram dominados culturalmente. Porque, assim, a língua oficial do Império Romano era o latim. Mas o idioma que era falado nas províncias era o grego. E isso era em todas as classes sociais. Por exemplo, Paulo, ele
ele era um judeu culto e ele falava grego. Lucas, ele era um gentil e ele também falava grego. E o pescador Pedro, que tinha pouca instrução, também falava o grego. Só que ele não falava tão bem quanto Paulo e o Lucas, né? E aí, os gregos, eles tinham um jeito de dominar totalmente diferente dos romanos. Os gregos, eles queriam dominar todas essas províncias e eles queriam impor tanto a cultura, quanto a religião, quanto um modo de viver. E quando o Império Romano tomou posse de tudo isso, eles foram influenciados culturalmente, porque eles achavam que não existia vida após a morte. Eles achavam que só tinha essa vida, então eles curtiam a vida doidada. Bem, se eu só tenho essa vida, então bora curtir, né? E aí os romanos adequaram a vida deles a isso, e eles viviam dessa maneira. Só que os judeus achavam isso errado. E o pior, tinha líderes judaicos que estavam se contaminando com esse mundanismo. Foi aí que surgiu um movimento que a gente conhece, que é chamado fariseus. Os fariseus, eles eram judeus e eles queriam viver da maneira correta. Então, eles começaram a estudar o Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles estudaram e eles queriam saber de todas as leis e cumprir essa lei e fazer com que todo mundo cumprisse. Então, eles eram tipo os policiais da lei. Eles queriam que todos os judeus cumprissem o que estava no Pentateuco. Só que os romanos, eles absorveram esse modo de vida dos gregos integralmente. Tanto é que as construções que existiam nessas províncias eram todas gregas. Inclusive, em Jerusalém, tinha construções do Império Grego, como, por exemplo, os banhos públicos, os ginásios de competição, os teatros, eram todos do Império Grego. Tanto é que Paulo cita em várias cartas dele, fazendo analogia entre a vida e a vida do atleta. Ele fala bem assim, lá em 1 Coríntios, que ele fala bem assim, ó, os que correm no estádio, fazendo alegoria àquelas pessoas que são atletas. Em Gálatas, eles falam, vocês corriam tão bem porque pararam, também fazendo essa analogia. O atleta é coroado, ele fala lá em 2 Coríntios. E aí, em 2 Timóteo, quando ele escreve a carta a Timóteo, ele fala assim, combati o bom combate, terminei a corrida, também fazendo a alegoria naquele contexto que eles viviam. Só que, como é que era a classe social naquela época dos romanos? Eles eram assim, havia um grande abismo entre os ricos e os pobres. Os pobres, como é até hoje, né, era a base da sociedade. A maioria era pobre. Classe social, assim, classe média, existiam pouquíssimos pelas províncias. O que existia mais era pobre. E você diferenciava o rico pelas suas vestes. Eles tinham púrpuras na barra das roupas dele. E além dos pobres, tinham os escravos. Eles que eram a base da sociedade. Tanto os pobres quanto os escravos, o modo deles se vestir era muito parecido. Você não conseguia identificar quem era pobre e quem era escravo. Bem diferente do que é hoje, né? Que você olha uma pessoa que é pobre, se veste bem, tu pode até pensar assim, poxa, aquele cara tem dinheiro, mas se tu for parar para olhar direito, ele é mais pobre que tu. Mas naquela época não, olhava o pobre e além disso, os romanos, eles não tinham menor compaixão pelos pobres. Por quê? Porque eles achavam que a pobreza estava ligada à vontade dos deuses, ou então eles estavam cumprindo um castigo porque eles erraram em alguma coisa, por isso era pobre. E tanto é que os romanos, eles não estavam nem aí para quem era pobre, e eles não tinham a menor compaixão com os pobres. É por isso que em diversas cartas de Paulo, ele alerta para cuidar dos pobres. E dentro dessa classe de pobres, existia as viúvas e os órfãos. Por quê? Porque devido a guerras naquele momento, aquela opressão e também pela diferença de idade. Porque assim, a mulher,
ela estava pronta para o casamento a partir dos 12 anos. E, geralmente, ela casava com homens mais velhos do que ela. Então, os homens morriam e as mulheres ficavam viúva e os filhos órfãos. E, como eu acabei de falar, os gregos, os romanos, eles não tinham a menor compaixão com eles. Eles desprezavam os pobres. E é por isso também que, em diversas cartas de Paulo, ele fala sobre isso. Ele fala para cuidar dos órfãos e das viúvas. E como era a mulher naquele século? No primeiro século, a mulher ela teve uma profunda transformação. Eu digo a mulher romana, a não judia. As mulheres passaram a exercer grande influência na sociedade. Elas tiveram o direito de comprar propriedades, de receber a herança, de também entrar na justiça pela carta de divórcio, porque até então a mulher não podia fazer isso. Elas também conseguiram o direito de sentar à mesa com o marido. Lembra que o Ricardo falou que a mulher era muito desprezada no começo? Aqui, nessa época, as mulheres romanas, elas começaram a dominar e a se igualar com os homens. Não só nas coisas boas, mas também nas coisas ruins. As mulheres também adulteravam, entravam em bebedeira e por aí vai. E como é que era o casamento ali? O casamento, ele não tinha nada a ver com amor. Não era você se apaixonar, eu estou apaixonada, eu amo essa pessoa, vou casar. Não era assim, não. O casamento era um contrato social. Então, os deuses não estavam nem aí se você amava, se você traía, estavam nem aí para isso. Não era algo religioso, não era algo sagrado. E o índice de divórcio era alto, de adultério também. Tinha casamento que era mantido só porque o marido, ele não tinha o dinheiro do dote para devolver essa mulher. Porque era assim, quando o pai entregava a mulher para o marido, ela vinha com o dote. Se esse homem quisesse devolver essa mulher, ele teria que devolver o dote. E muitos, quando não tinham, ficavam no casamento, mas a traição era direto, o adultério, mas eles estavam juntos. Por quê? Porque o casamento, ele não era sagrado, ele era apenas um contrato social. Aí você pode pensar, poxa, Simone, tudo que vocês falaram está muito igual até hoje, né? Realmente, se a gente for parar para pensar, muitas coisas são iguais até hoje. Mas bora lá, bora relembrar aqui tudo que a gente falou. As principais características da cultura e da sociedade romana naquela época. Por exemplo, eles tinham grande influência grega. A língua que era falada era a língua grega, apesar da língua oficial ser o latim, eles falavam o grego. E a maior parte da população era formada por pobres e escravos. E existia uma grande quantidade de órfãos e viúvas. Os padrões morais, lá embaixo. E as mulheres tinham mais influência do que antes. E o casamento, ele era apenas um contrato social. Se eu falar para você que uma pessoa é muito religiosa, o que você vai pensar dessa pessoa? Geralmente, a gente associa pessoas religiosas a pessoas boas, que estão dispostas a ajudar, que amam a Deus, não é verdade? Porém, na época do Império Romano não era bem assim, não. Gente, o Império Romano, eles tinham uma religião, que era a religião mais disseminada, digamos assim, era uma religião muito ritualística. Como que funcionava? O povo, aqueles que eram muito religiosos, eles seguiam os rituais, eles faziam os ritos, davam as ofertas, faziam os sacrifícios deles, mas os deuses deles não estavam nem aí para o que eles faziam ou não da vida deles. Então, não era uma vida assim muito bacaninha, não. Eles eram assim, eles só... Sabe o que a religião tem a ver com a minha vida? Eles eram muito assim. Religião era ali, eles iam lá, faziam as ofertas deles, passou disso, acabou, vou embora, vou viver minha vida. Então, gente, eles não... Era até engraçado, porque assim, eles tinham que cumprir ritos, porque esses ritos meio que fazia com que os deuses deles atendessem ou não aos pedidos. Então, era tipo... Deixa eu ver como eu falo isso. Sabe quando aquela pessoa faz uma promessa e aí ela vai passar tanto tempo sem comer chocolate para ela passar na prova? Era mais ou menos assim. Aí, se ela não passasse na prova, ou ela furou a promessa,
ela comeu um chocolatezinho ali no meio do caminho, ou então o Deus dele não gostou do jeito que ele fez aquela promessa. Então, eles só faziam essas coisas, esses ritos, para conquistar a simpatia desses deuses ou para fugir da desgraça. Era assim que funcionava. Os deuses gregos e romanos, na verdade, muitos deuses, né, são o mesmo, só que eles têm um nome grego e um nome romano. Então, eles não estavam muito interessados, na mente deles lá, com a vida das pessoas, e sim só com a parte ritualística, se eles cumprissem o ritual ou não. E eles eram desprovidos de qualquer moral, gente. Eles não estavam interessados na conduta. A religião romana, ela estava interessada simplesmente no sucesso e não no pecado. As histórias, inclusive, desses deuses são um péssimo exemplo para eles. Por exemplo, nós temos deuses que levavam vantagem sempre que possível. Gente, tinha até o deus que ele era rápido, sabe? Era o deus do ladrão, o Hermes, não sei se você lembra, da mitologia. E, gente, era uma confusão. Muitos desses deuses na mitologia grego-romana, eles se envolviam sexualmente com mortais, eles abusavam, eles se aproveitavam, eles matavam. Eles tinham uma moral muito baixa. A gente até ouve na mitologia a história de Hércules, né? Que era filho de Zeus com uma mortal. Inclusive, em algumas lendas dessa mitologia, falam que esses deuses abusavam das mulheres e, inclusive, de homens. Então, era uma coisa assim bem, sabe? Uma moral bem ruim, bem baixa. Bom, se esses deuses eram assim, o que a gente vai esperar dos meros mortais que seguem eles, né, gente? Então, nesse contexto, quando a gente falar de uma pessoa piedosa, você precisa lembrar que essas pessoas piedosas na religião que prevalecia no Império Romano eram simplesmente pessoas que seguiam ritos, não pessoas que tinham moral elevada. Pelo contrário, elas tinham uma moral baixíssima. A religião do Império, ela não exigia que as pessoas tivessem fé ou crescem em algo. Elas simplesmente cumpriam rituais. E, gente, eles não acreditavam em vida após a morte. A religião deles não assegurava nenhum tipo de vida após a morte. Então, tudo que eles faziam, como a Simone falou ainda há pouco, eles faziam ali na hora, sabe? Deu vontade, faz, não tinha moral nenhuma, deu vontade de trair, trai, deu vontade de beber, bebe, deu vontade de sair, sai, porque tudo que eles tinham era aquela vida. Só teve uma coisa que foi boa. Eles entendiam perfeitamente essa ideia de um Deus se fazer carne. Então, isso facilitou para os romanos, depois que se converteram, a entender como que Jesus era Deus e se fez carne. Bom, a gente precisa entender que essa religião ela fazia parte da política do império. Os templos eles eram custeados pelo império. Os sacerdotes eles eram escolhidos pelo império. Inclusive, os grandes festivais nacionais eram em honra a esses deuses. Mas, gente, era uma coisa bem ruim mesmo. Inclusive, existia o culto ao imperador. Muitos deles, quando eles recebiam um título de Augusto, depois você vai ver que quase todo imperador tinha esse título de Augusto. Quando ele recebe, não é o nome dele. O Augusto significa que agora ele é considerado excelente, ele é considerado como um deus. Então, esse patriotismo exacerbado, essa devoção a eles, era mais mesmo patriótica do que espiritual. Muitas vezes eles começavam a adorar esses imperadores em vida mesmo. E depois que eles morressem, eram feitas estátuas e eles continuavam essa adoração na família e etc. Bom, gente, como a gente pode ver, os cristãos eles não se encaixavam na definição romana de religião, porque eles iam de casa em casa, eles não tinham um templo específico, eles não tinham um líder específico. Então, por isso,
eles estavam começando a ser vistos como uma sociedade política e não religiosa. Eles estavam sempre como se fossem um grupo à margem da lei. Bom, tinham também as religiões de mistério. Sempre tem aquelas pessoas que são mais místicas, né? Então, isso também acontecia no Império Romano. Tinha aquela religião, sabe, que era aquela mistureba doida, tipo uma macumba com uma maçonaria, com uma rosa cruz, era uma coisa meio doida. Eles acreditavam no poder da natureza, era uma coisa bem mística, bem mistureba, sabe? Pegou um pouquinho de cada canto e fez. Era uma salada de frutas que juntou já junto com os deuses, porque o que acontece? Essas religiões místicas, elas não exigiam, nenhuma delas, na verdade, exigiam uma exclusividade de um Deus. Pelo contrário, se você quisesse adorar todos eles, podia, não tinha problema não. E aí, eles adoravam, gente, até deuses que eles não conheciam. Eles tinham, em Atenas, um altar a um Deus desconhecido. Até o que eles não conheciam, eles adoravam. Mas então, vamos lá, continuando. Essas religiões de mistério, elas supriam uma lacuna que a religião do império deixava aberta, que era essa necessidade de se sentir acolhido. Essa religião de mistério, ela era uma coisa assim bem oculta, tinha rituais de iniciação, e era como se fosse uma fraternidade, sabe? Eles viviam juntos e eles faziam aquelas reuniões secretas e etc. Então, começava a preencher um pouco desse vazio deles. E também eles diziam que teriam uma vida após a morte, mas era totalmente diferente da salvação. Bom, algumas dessas seitas, alguns desses cultos que eles faziam, tinha umas coisas bem bizarras, gente. Tinha, no culto ao deus Dionísio, ou o Baco, que é o deus do vinho, sabe o que acontecia? Alguns entravam em êxtase, por que será, né? Deus do vinho, não sei. Eles entravam em êxtase, eles saíam desesperados por aí, pelos campos, matavam os animais com sua própria mão, sufocados, e comiam aquela carne com sangue, crua, daquele jeito. Tinha também o culto ao deus Midra, que era o rei Mitra, perdão. Ele tinha a imagem de um touro, e nos rituais de iniciação deles, eles bebiam sangue de touro. Então, sempre eles ofereciam assim nesses cultos e banquetes, era uma coisa bem bizarra. E não era incomum que esses ritos terminassem em orgias sexuais. E sabe, gente, a gente vê muito no Novo Testamento que eles não podiam comer carne estrangulada e nem carne com sangue. Por quê? Por que os apóstolos eles começavam dessas recomendações gastronômicas nas cartas? Porque eles estavam imersos ali numa cultura que determinada religião comia carne com sangue em honra aos deuses deles. Então, não é que o problema não estava em comer a carne com sangue, propriamente dito, mas no que aquilo simbolizava para aquelas pessoas. Porque para um recém-convertido, alguém que fazia parte dessas religiões místicas e, de repente, se converte ao cristianismo, se ele voltasse a comer carne com sangue, isso remeteria, em um piscar de olhos, remeteria eles à antiga religião, à antiga forma de viver. Então, por isso que aconteciam essas recomendações. Atenas era o principal exemplo da religiosidade greco-romana. E, sabe, eles eram tão mergulhados nisso que não se tem nenhuma notícia de que Paulo tenha fundado uma igreja em Atenas. Bom, esse povo, eles tinham uma... Porque assim, gente, uma coisa que a gente precisa entender. De onde que vem o conceito moral de uma pessoa? Vem basicamente de duas fontes, né? Ou da herança cultural, ou a pessoa é ensinada o que é certo, o que é errado desde casa, e isso se torna uma herança cultural. Eles não tinham, porque a cultura grega era louca, eles eram extremamente imorais, não tinha essa herança cultural
moralmente aceitas, digamos assim, ou pela religião, que como vocês viram, também de moral não tinha nada, né? Então, eles eram imersos nessa imoralidade. A moral deles era extremamente baixa. Eles tinham essa cultura liberal, E uma coisa interessante é que alguns historiadores dizem que isso é exagero do cristão. Que não era bem assim, não. Que isso vem do puritanismo cristão, porque cristão acha que tudo é pecado. Mas se a gente for ver como que as coisas funcionavam, gente, se a gente for ver, estudar a história mesmo, desses imperadores, a gente vai ver que era uma moral extremamente baixa. E se os imperadores eram assim, o que o povo não fazia, né? Inclusive, a coisa era tão feia, gente, que eles matavam. Na história deles, tem mulher que matou o marido para o filho assumir, e depois o filho matou a mãe. Tem história de esse Calígula, imperador Calígula, ele era incestuoso, ele abusou das 2 irmãs dele. Então, como você pode ver, a coisa era feia mesmo. Eles tinham amantes de ambos os sexos, eram pedófilos, abusadores, incestuosos. Então, a coisa era feia sim. Então, vamos resumir. O povo, ele cria em uma religião ritualística, com um misto dos antigos deuses, com aquela rosa cruz, elementos de magia, mistério, elementos da natureza. E algumas vezes também tinha bastante da filosofia grega, né? Então, a religião era ritualística, não tinha nenhuma ligação moral, a moral deles era extremamente baixa, idolatravam falsos deuses e o imperador, religiões místicas também estavam presentes ali, e a filosofia grega. Agora, a gente vai brincar de novo. Preste atenção. Agora, a gente vai de bingo. Olha como vai funcionar. Vai aparecer aí na sua tela o nosso bingo. Espera aí, não solta agora. Como que você vai fazer? Você vai ter 2 minutos para responder essas perguntas. Responde rapidinho. Quando o tempo acabar, você para. E aí você compartilha lá no seu grupo do GA, pode pôr aqui embaixo também. Quantas questões você conseguiu acertar? Beleza? Então vamos lá, pode soltar o bingo. E é isso aí, gente. Depois dessa viagem toda pelo mundo romano, descobrir, saber tudo o que eles faziam, suas crenças, tudo que eles
acreditavam, né, a vida deles. Agora nós vamos voltar para o nosso mundo judeu, tá bom? Vamos voltar para essa parte do mundo. Aqui na Judéia, a gente vai falar aqui sobre o mundo judeu, tá bom? Vamos voltar para o mundo judeu. E, sabe, gente, é muito legal você estudar a Bíblia, ó. Muito legal, você descobre muitas coisas. Espero que vocês também se interessem por isso. Depois dessa viagem toda por Roma, e voltando para o mundo judeu, nós vamos voltar para o começo da história das cartas, tá bom? E muito provavelmente você ouviu falar, eu já até comentei aqui no início, que as cartas, ela tem uma predisposição na Bíblia que, na verdade, não é o correto. Muitas pessoas, elas não afirmam que a forma que elas estão distribuídas na Bíblia é a maneira correta, tá bom? E, então, assim, existem as cartas para as igrejas, que Paulo escreveu às igrejas, né, as cartas pastorais ou pessoais, né, que ele escreveu, e as cartas gerais, né? Então, são 3 tipos de cartas que Paulo fez, né, para situações diferentes, né? Então, algumas cartas, elas não pode se confirmar que elas estão na maneira correta que estão na Bíblia, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a história. Agora, tem uma coisa muito legal que eu vou falar para você. Deixa eu pegar aqui. Mais ou menos em -4 antes de Cristo, foi que Jesus nasceu. O nascimento de Jesus foi -4 antes de Cristo. Vou já explicar para você, te acalma, tá bom? -4 antes de Cristo foi quando Jesus nasceu. E na época que Jesus nasceu, o imperador era César Augusto. César Augusto, mas na verdade o nome dele era Otaviano. César Augusto é um nome de honra, né, que os imperadores tinham. César, né, tanto é que Paulo, certa vez, ele fala lá na carta de Atos, que ele diz apelo para César, porque César era um título, né, que na verdade era uma herança dos seus pais, né, dos seus antecessores. E Augusto também, como a Yasmin falou, Augusto também fala, né, que é uma honra, né, é algo importante, né, para a pessoa, para o imperador. Mas o nome real do imperador da época que Jesus nasceu foi Otaviano. E Herodes, o Grande, era o rei da Judéia. Então, você precisa entender, o imperador de Roma era Otaviano, né, e o rei da Judéia era Herodes. Agora, você deve estar se perguntando, né, como assim? Jesus nasceu em -4 antes dele mesmo? Como assim? Não estou entendendo. É isso mesmo. Na verdade, quando foram contabilizadas, foi feito um estudo para tudo isso, o monge chamado Dionísio, lá no século VI, ele fez esse estudo todo para saber em que época Jesus nasceu. E ele precisava saber. Ele não tinha um Google, né, como a gente tem hoje para saber, por pesquisar e tal, essa facilidade toda, né? Mas ele fez o melhor que podia. E ele errou só por 4 anos, sabe? Foi por 4 anos. Então, ele havia falado que Jesus tinha nascido aqui, mas na verdade foi 4 anos antes dessa data que ele falou, tá certo? E aí, passaram-se então 33 anos, passaram-se 30 anos e Jesus morre. 30 anos depois, Jesus morre, né? E ele morre na província romana da Judéia, na época em que Tibério era o imperador de Roma, né? E Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, governador que controlava ali, né? Antes havia sido Herodes, né? Lembra de Herodes, o Grande? Depois quem assumiu foi Pôncio Pilatos, ele mesmo, aquele que lavou as mãos, né, para Jesus. E Jesus então ressuscitou, subiu aos céus numa nuvem, e seus seguidores começaram então a ser perseguidos por seus compatriotas, os próprios judeus. Os próprios judeus começaram a seguir os compatriotas dele, né, por causa de Cristo. E então, a mensagem do Evangelho, apesar de serem muito perseguidos na época,
o evangelho se multiplicava, ele crescia muito na época, crescia, ia por todos os lugares, alcançava lugares bem longínquos, né? E a mensagem, então, do evangelho se espalhava rapidamente, saindo até de Jerusalém e alcançando comunidades judaicas mais próximas, né? E aí, 4 anos depois, os cristãos sendo muito perseguidos, acontece uma coisa muito legal. Saulo na época, ele tem um encontro com Deus, encontro com Jesus. Ele era o líder da perseguição aos judeus, né, aos cristãos judeus, né, e ele indo para Damasco, na estrada para Damasco, Jesus fala com ele, e ele tem esse encontro com Jesus, né, e a partir daí, então, ele tem a sua vida totalmente transformada. E ele é avisado por Jesus, em visão, que ele será um instrumento de Deus para levar o evangelho até os gentios, aqueles que não eram judeus, e também aos seus reis, bem como a toda a nação de Israel. Daquele momento em diante, então, ele se torna um fervoroso anunciador da nova fé. Aos poucos, então, o evangelho vai se espalhando, vai rompendo fronteiras do judaísmo, né, chegando também até Antioquia da Síria, que era a terceira cidade. Olha só, Antioquia da Síria era essa parte aqui, ó. Antioquia da Síria era a terceira maior cidade do Império Romano. Então, eles já estavam crescendo muito, falando do evangelho por todos os lugares. E Saulo e Barnabé, eles são escolhidos pelo próprio Espírito Santo com a missão de levar o evangelho ainda mais longe. E aí começa a primeira viagem. Começou a primeira viagem de Paulo. Ele e Barnabé, então, começaram a primeira viagem. Mais ou menos aqui, vou colocar mais aqui. Então, eles têm a primeira viagem, Saulo e Barnabé. Vocês lembram daquele acróstico que nós estudamos lá na aula de Atos? Pois é, vocês lembram lá da Aspailda? Pois é, Aspailda, essa mesmo. Foi a primeira viagem de Paulo. Eles começaram na Antioquia da Síria. A igreja Antioquia da Síria foi a primeira igreja e era, na verdade, o quartel-general da igreja de Jesus, né? Com Paulo e Barnabé liderando. Então, eles saíram de Antioquia da Síria, vieram para Seleucia, Salamina, vieram para Pafos, depois foram para Perge, foram para Antioquia, para Icônio, Listra, vieram para Derbe e depois para Atália, tá bom? E de Atália eles voltaram para Antioquia da Síria, né? Essa é a Aspailda, tá? Essa foi a primeira viagem. E durante essa viagem, eles encontraram e tiveram que lutar contra judeus invejosos, eles foram expulsos, né? Inclusive da Antioquia da Pisídia, bem aqui, ó, eles foram expulsos dessa Antioquia da Pisídia. Isso lá no sul da Galácia, tá? E eles fugiram de apedrejamento lá em Icônio, eles foram endeusados, acreditem nisso, depois de eles terem feito alguns milagres lá, através de Jesus, eles foram endeusados, as pessoas viam eles como deuses, né? Saulo e Barnabé. E depois disso, eles não aceitaram esse endeusamento, eles foram apedrejados, eles foram totalmente apedrejados, Saulo ficou quase morto e foi jogado fora, lá em Listra. E nessa viagem, na ida e na volta, muitas igrejas foram fundadas, líderes foram escolhidos, o evangelho se espalhava como jamais se espalhou. Paulo, então, ele tem todo o cuidado de deixar tudo estruturado, funcionamento, organizado, com líderes, ministério, pastores, tudo bem organizado. Paulo, ele já estava fundando as igrejas dessa forma, com a sua liderança, com seus pastores, aqueles que aprendiam de Cristo, e para aquelas pessoas que faziam CENIB lá também, tinham com Deus, era fantástico, muito bom. E mesmo com todos esses perigos enfrentados, com os tumultos, rejeições, com a experiência de quase morte, resultante, né, do apedrejamento, Paulo ele sabia que todas essas tribulações vividas
para alcançar aquelas pessoas, tudo parecia ter valido a pena para Paulo. Tudo valeu a pena para Paulo. Tudo parecia bem, né? Estava tudo indo muito bem, tudo muito gente boa, muito legal, mas aconteceu algo muito ruim. Algo que Paulo ficou triste ao saber disso. Ele soube que pouco tempo depois de eles retornarem para Antioquia da Síria, lá em mais ou menos 48, 49, aqui, mais ou menos aqui, nessa época, quando eles retornaram, eles ouviram dizer que as igrejas da Galácia, que ele tinha fundado, já estava totalmente aprendendo coisas erradas, totalmente errado. E que notícias eram essas? O que de tão ruim estava acontecendo? Eles estavam se desviando do verdadeiro evangelho. Estavam se afastando. Com licença, com licença. Pois não? Aqui é NBNC. Sim, aqui mesmo. Eu tenho uma encomenda para vocês. Olha só, como que vai funcionar essa encomenda. Você pode receber essa encomenda aí de casa. E como que vai funcionar? Toda semana você vai receber um desafio de meditação, de memorização e de leitura. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar um link para a sua meditação, e nessa meditação vai estar lá escrito os capítulos que você precisa ler, os versículos que você precisa decorar. Dessa primeira semana está moleza, é só um versículo, então você pode decorar esse versículo e escolher mais 4 para completar seus 5 versículos da meditação. E a meditação vai ser, todo mundo vai meditar junto, nós vamos estar juntos nisso. Todo mundo vai meditar junto na meditação da matéria de cartas. E nós vamos ler todas essas cartas no decorrer dessas 6 semanas. Como que vai funcionar? A cada dia nós vamos ler 5 capítulos. Vai estar lá bonitinho na sua meditação, é tranquilo. Você fazendo assim, sabe, com bastante atenção, você consegue fazer ali em 30, 40 minutos a sua meditação. E aí, só para quem cumprir o desafio, a cada semana você vai receber o selo das cartas. Então, olha só, você vai ter a oportunidade de completar aqui a sua carta. A cada semana de desafio concluído, você vai receber um selo, e aí você vai grudando, né? Vai colando aqui em cada um desses locaizinhos, e até o final da matéria nós vamos ter completado tudinho aqui. Então, baixe sua meditação, faça sua leitura, que semana que vem eu volto. Beleza? É isso aí. Não esqueçam, né, de pegar seu envelope para você completar os selos, tá bom? Pois é, então, voltando aqui para a história, Paulo, ele recebeu algumas notícias, né, que eram ruins, que estavam acontecendo lá na igreja da Galácia. Eles estavam se desviando do verdadeiro evangelho. Parece que foi só Paulo e Barnabé virar as costas que uma outra equipe de evangelistas, né, chegou lá e começou a levantar dúvidas sobre a autoridade de Paulo e ensinar outro evangelho. Que evangelho é esse? Vamos já explicar. Agora um parênteses aqui. Os primeiros cristãos, eles eram judeus, né, que se convertiam do judaísmo para o cristianismo. Mas, na verdade, eles não se convertiam totalmente. Na verdade, eles só acrescentavam a fé deles. Eles começavam a crer em Jesus, mas ainda seguiam as leis que eles viviam, né, do Velho Testamento, lá no judaísmo. Então, eles não enxergavam como uma nova crença. Eles julgavam que Jesus era o cumprimento, sim, das Escrituras, né, mas eram judeus fiéis à lei, né. E assim, quando o Evangelho foi anunciado, então, os judeus, eles aceitavam, mas era só mais um passo de fé. Não era realmente, como a gente fala, que aceitava Jesus e mudava a sua vida. Não, eles acrescentavam isso. Porém, no momento em que se anuncia aos gentios e pagãos, as pessoas que não eram judias, né, as pessoas que não eram da Judéia, a confusão estava totalmente armada. E como então a igreja iria agir em relação a esse novo povo, né? O que eles deveriam fazer primeiro? Eles começaram a impor que
os cristãos, os gentios, né? Os gentios que se convertiam ao cristianismo, eles tinham que, primeiro, na verdade, antes de se tornar cristão, teriam que se converter ao judaísmo, aí do judaísmo vir para o cristianismo. Olha só que loucura, eles estavam começando a ensinar coisas erradas para os novos convertidos. Então, eles queriam impor que as pessoas se convertessem ao judaísmo, fizessem todas as práticas da lei, para poder ir para o cristianismo. E é exatamente neste ponto da história que a igreja, que nós estamos, né? Que nós começamos a viver aqui. E adivinha qual era o principal passo para se tornar um judeu na época? Qual a marca que eles tinham? A marca da aliança. Exatamente, aquela que não pode ser apagada, a circuncisão. O homem tinha que ser circuncidado, porque ele tinha que se tornar, viver a lei, né, primeiro, antes de se tornar cristão. Esse é o evangelho errado. E essas mesmas pessoas parecem que ter chegado às igrejas da Galácia, chegaram lá e começaram a perverter o evangelho, pregando uma mistura de Jesus mais lei. Jesus mais lei. Então, esse era o outro evangelho que eles estavam anunciando lá na Galácia. O outro evangelho é isso, Jesus mais lei. Quando a gente perguntar para você lá na prova, qual é o novo evangelho, o outro evangelho que eles estavam anunciando na Galácia? Aí você vai colocar Jesus mais lei, tá? Porque eles queriam que as pessoas se convertessem para o judaísmo e do judaísmo para o cristianismo, tá bom? E eles tentavam descredenciar Paulo, a autoridade de Paulo sobre as igrejas, e ainda falavam assim, esse aí, esse Paulo não era nenhum dos 12, o que ele está falando? Eles tentavam, de qualquer forma, desacreditar Paulo e a mensagem que ele estava pregando, pregando o verdadeiro evangelho, as boas notícias, né? Porque Paulo estava pregando isso e eles queriam descredenciar isso. E eles queriam fazer com que o povo acreditasse no falso evangelho, no outro evangelho. O pior é que parece que as igrejas da Galácia estavam dando ouvidos a ele, a essas pessoas, a esse falso evangelho. Mas Paulo resolve, então, escrever-lhes uma carta, a carta aos Gálatas. E do que se trata essa carta dos Gálatas? É isso que você vai descobrir agora. Abra aí a sua Bíblia no livro de Gálatas. Pra você ter uma ideia, Gálatas foi escrita aqui no ano de 48, depois de Cristo. Ela foi a primeira carta de Paulo a ser escrita. Ela não quer ficar aqui. Ela foi a primeira a ser escrita e a estrutura dela é bem simples. Ela começa ali com as saudações, depois vem uma sessão de doutrinas, que é a teologia, que era ali o forte de Gálatas. Depois vinha uma sessão de aplicações práticas e, por fim, terminava ali nas saudações e as bênçãos. Algo que é muito importante você frisar, se fosse você, anotava essa frase. Ensino correto deve ser sempre o fundamento para a ação correta. Vou repetir. O ensino correto deve ser sempre o fundamento para a ação correta. Ou seja, para me ter uma ação correta, eu preciso de um ensino correto. Muito bem. Agora levo você lá para como estava Paulo. Imagina como é que estava o coração de Paulo. Ele estava ali aflito, ele estava preocupado com seus filhos da fé. Ele havia pregado e as pessoas para o qual ele havia pregado estavam completamente se desviando do verdadeiro evangelho. Então, Paulo estava muito preocupado com seus filhos. E ele começa a carta dizendo assim, ei, eu sou apóstolo enviado por Cristo e não por homens. Então, ele já começou a se defender de antemão das pessoas que estavam encrencando com ele, das pessoas que estavam ali falando mal. Então, ele já chega falando isso. Depois dessas saudações, acompanhe comigo aí no versículo 6. Ele fala assim, eu estou pasmo que em tão pouco tempo vocês tenham se desviado do verdadeiro evangelho para seguir uma outra coisa que nem evangelho de verdade é. Paulo, ele começa a denunciar as igrejas da Galácia. E aí no versículo 7, ele fala assim, o problema de vocês é que apareceu um pessoal que está perturbando a mente de vocês com uma conversa mole e querendo distorcer o evangelho que eu anunciei para vocês. Paulo estava muito, muito, muito chateado. Aí, olha só, aí no versículo 8 ele fala, mesmo que eu ou um anjo do céu pregue o evangelho diferente do que vocês ouviram inicialmente, que seja amaldiçoado. Paulo, ele começa a defender o seu apostolado e ele está dizendo assim, em outras palavras, que o que eu estou pregando veio diretamente da fonte. Eu não ouvi de terceiros. Veio diretamente do Cristo ressuscitado. Então, ele defende nisso. E
E se você for parar para analisar, Paulo, ele teve ali a sua experiência pessoal com o próprio Jesus. Então, ele não tinha como inventar essas coisas. É sempre bom lembrar que esse evangelho da graça, no qual agora os gentios têm acesso, foi pregado, foi manifestado para Pedro, lá na casa de Cornélio, quando ele recebeu a mensagem de que o evangelho é para todos. Sem exceção, é para todos. Não chame de impuro o que Deus já tinha santificado. E para Pedro, isso foi um processo para ele entender, o que não é diferente agora da igreja da Galácia, porque eles eram muito acostumados, eles tinham uma religião ritualística muito forte. E o que esses inimigos do evangelho estavam propondo era justamente a volta desses rituais. Então, ele estava tentando combater isso. Então, o modo de ser aceito por Deus era baseado em ritos, na circuncisão, no guardar a lei, ocasiões especiais, enfim. E isso não é o que a graça vem manifestando, vem propondo. Então, Paulo, ele segue no seguinte pensamento. Se a salvação é fruto do guardar a lei, Jesus teria morrido inutilmente, não é? Olha aí o que está escrito em Gálatas 2,16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós, ele está se referindo aos judeus, também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. O que Paulo está querendo dizer? Ele estava afirmando que a justificação, a aceitação de Jesus, a reconciliação com Deus, chame do que você quiser, só é possível através do sangue de Jesus. Fora isso, não tem como, eu não posso ser justificado e sim pela fé em Cristo Jesus. Eu não sei se você conseguiu compreender a dimensão da graça, ou nem a dimensão da nossa separação de Deus por causa do pecado. Mas uma coisa que tem que ficar muito clara para você, que você não pode esquecer de forma alguma, é que não tem nada que eu faça ou deixe de fazer que se torne algo que seja bom perante Deus, que é aceitável perante Deus. Isso só é possível através do sacrifício de Jesus. Os seus esforços não valem de absolutamente nada. E isso sim é que é o verdadeiro evangelho. E Paulo, ele usa a própria história judaica para exemplificar. Por exemplo, ele usa ali os filhos de Abraão. Os filhos de Abraão hoje já não são mais apenas os judeus, mas são todos aqueles que já aceitaram Jesus, que creem no Filho de Deus. E a lei não passou de um tutor, o que ensinava e tudo mais, até que chegasse a maioridade. Só que a maioridade chegou, que era Jesus. E a indignação de Paulo era tamanha. Voltando, a indignação de Paulo era muito grande. Olha o que ele fala em Gálatas 5,12, acompanha aí. Se eles estão tão preocupados com a circuncisão, seria bom que fizessem um serviço completo e se castrassem de uma vez por todas. Ou seja, ele estava dizendo, não corta só a pelezinha de cima não, corta logo tudo. Era isso que Paulo estava querendo dizer, ele estava muito indignado. E ele segue a carta nesse mesmo capítulo, falando que Deus nos chamou para a liberdade. Mas se Deus nos chamou para a liberdade, por quê? Por que nós iríamos retornar a ser escravos da lei? Não faz sentido. Mas é o que é muito importante você lembrar. Não é porque nós somos libertos em Cristo que isso é motivo para que você comece a dar vontade à sua natureza, à sua vontade da carne. Não significa isso. Então, o único modo para você não satisfazer os desejos da carne é através do próprio Espírito Santo. E nós somos guiados por ele. Então, nesse contexto de Gálatas 5, ele começa a falar do fruto dos espíritos e fala das obras da carne também. E Paulo, ele é muito incisivo nisso. E Paulo conclui a carta dizendo que não há nada que possamos fazer pelo qual possamos nos gloriar. Apenas no sacrifício de Jesus, unicamente. E ele termina Gálatas falando com desabafo de quem já sofreu muito. E ele sofreu muito. Ele termina assim: sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Muito bem. Mas você pode estar se perguntando aí, Simone, o que eu tenho a ver com isso? A carta de Gálatas foi escrita para eles que estavam se desviando do verdadeiro evangelho. Só que olha só, hoje em dia, tem muitas comunidades
ditas cristãs, porque cristianismo é outra coisa totalmente diferente, que ainda cai no mesmo erro dos Gálatas, querendo viver um outro evangelho, que é Jesus mais a lei. Boa parte do que chamamos de cristianismo nada tem a ver com Cristo, tem a ver com religião. Pessoas tentando com seu próprio esforço alcançar a Deus. Lá no curso do Um com Deus, a gente aprende o seguinte: que nós, a humanidade toda, ela é separada de Deus. Há um abismo entre Deus e a humanidade. E o homem, tentando com seus próprios esforços alcançar a Deus, fazendo sacrifícios, fazendo do seu jeito para alcançar a Deus, a gente chama isso de religião. Religião é o homem tentando alcançar a Deus. Mas olha, Deus, através do sacrifício de Jesus, Ele alcança a humanidade, Ele resgata a humanidade. Isso é evangelho. Vocês conseguiram perceber a diferença? Quando a gente tenta alcançar a Deus com os próprios esforços, cumprindo rituais, isso é religião. Quando Deus providencia o jeito, através de Jesus, para alcançar a humanidade, isso é evangelho. Você pode, eu vou colocar um pouquinho mais para cá. Você consegue ver esse homem tentando subir a escada para alcançar a Deus? Ele pode chegar até aqui nesse topo. Mas mesmo assim, ele nunca vai conseguir alcançar a Deus. E sabe o que Deus fez? Deus, Ele enviou Jesus. Através do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus na cruz, Ele alcançou a humanidade. Ele alcançou a mim e a você. Não existe nada que você possa fazer, nem seu esforço, nem guardar sábado, nem guardar dia de festa, nem fazer nada que você possa ser justificado, aceito diante de Deus, a não ser pelo sacrifício que Jesus fez por você. Você pode estar pensando aí em muitas denominações que agem assim, né? Que guarda o sábado, que não come carne de porco, que não faz isso, que não faz um monte de coisa, que vive por rituais. Mas olha só, se você parar para pensar, muitas vezes nós agimos assim também. Você pode até pensar assim: eu vou para a igreja, eu não falto meu GA, eu faço a minha meditação, eu abandonei o pecado, eu mereço ser salvo. Deixa eu te falar uma coisa, você não merece ser salvo. Nós merecíamos o inferno, mas Jesus veio e nos resgatou. Foi Deus que providenciou o jeito de nos resgatar. Não é com os nossos esforços. E é isso que fala o livro de Gálatas. A justificação pela fé em Cristo Jesus. Deixa eu contar uma história para vocês. Existia um homem muito rico. E ele tinha um filho. E esse filho, ele queria viver a vida da maneira dele, do jeito dele. E ele pegou, abandonou o pai e foi viver a vida que ele queria. E nessa ânsia de viver essa vida livre, ele perdeu tudo o que tinha e se tornou um escravo. Escravo de um homem muito cruel mesmo. E esse homem maltratou esse rapaz, maltratou. E chegou um dia que ele resolveu vender. Foi lá no mercado e foi vender. E o pai desse menino, esse homem muito rico, foi lá resgatar esse filho. E ele pagou um preço muito alto. E além dele pagar um preço muito alto, o dono desse menino, ele ele exigiu que o pai dele se humilhasse. E ele se humilhou. Se humilhou de uma maneira que você não pode imaginar. E pagou um alto preço e resgatou esse rapaz. Só que esse rapaz, ele não queria aceitar esse presente. Ele foi lá, pegou umas moedinhas que tinha no bolso e entregou para o pai, umas 3 moedinhas. Você acha que 3 moedinhas fazem diferença para um homem muito rico? Não faz.
Esse menino ele não estava querendo aceitar esse presente de graça, que é o favor imerecido. A única forma de ele aceitar é ele se arrepender, é ele entender que por mais que ele se esforce, ele nunca vai conseguir pagar o preço do resgate. E é isso que Deus está nos ensinando. É isso que o livro de Gálatas nos ensina. Que não tem nada que você possa fazer. Você pode ser certinho, você pode abandonar o seu pecado, você pode não faltar o culto, não faltar o GA, você pode estar aí agora assistindo o CENIB, achando que você é o melhor cristão do mundo. Mas deixa eu te falar, isso não garante que você vai para o céu. Não garante que você vai ser justificado diante de Deus. A única maneira de você ser justificado diante de Deus, aceito diante de Deus, é aceitando o sacrifício que Jesus fez. É aceitando aquilo que Deus providenciou, que é Jesus. A única maneira de você ser justificado é pela fé em Cristo Jesus. Mas aí você pode parar e pensar, poxa, se é só ter fé, é muito fácil. Então eu vou ter fé, eu tenho fé em Jesus, mas eu vou fazer o que me der na telha, já que não é pelos meus esforços, então eu vou fazer o que eu quiser. Bem, se você já pensou assim, ou você pensa isso, deixa eu te falar, você não entendeu nada do que é fé. Mas fé é um assunto para a próxima aula. Bora lá revisar alguns pontos. Quem escreveu o livro de Gálatas? Foi Paulo. Quando foi que ele escreveu? No ano 48 depois de Cristo, lá na Antioquia da Síria, quando ele terminou a primeira viagem missionária dele. Quem foi os destinatários da carta de Paulo? Foi a província da Galácia, foi aos Gálatas. Por quê? Porque eles estavam se desviando do verdadeiro evangelho, que é Jesus. E estavam querendo o quê? Aceitar um outro evangelho, que nem evangelho é, que é Jesus, mais a prática da lei. E qual é o tema do livro de Gálatas? Justificados pela fé. Esse é o tema do livro de Gálatas. Parabéns para você que assistiu a sua aula até o final. E olha, como que vai funcionar a sua presença? Tem um link aqui embaixo também, escrito quiz. Os nossos quiz voltaram e você vai entrar nesse quiz, vai colocar seu nome, sua matrícula e vai responder esse quiz. Pode responder de acordo com as suas anotações, é uma atividade, não tem problema, esse quiz não vale nota ainda, tá bom? Mas responda até o final, envie, ele vai valer como a sua presença e ele tem que ser enviado hoje, no domingo mesmo, ok? Ah, Yasmin, mas eu não sei meu número de matrícula, eu também esqueço o meu. Não tem problema, se você ainda não sabe ou se a sua matrícula ainda não foi gerada porque você entrou na nossa igreja agora, esse ano, o que você vai fazer? Nós vamos passar nos grupos de GA uma planilha com todas as matrículas, mas se você ainda não recebeu essa planilha, coloque "não sei a minha matrícula" no campo da matrícula, tá bom? Ou então coloque um número aleatório que eu vou entender que você não sabe sua matrícula. Beleza, gente? Então, faça a sua tarefa, faça a sua meditação e nós nos vemos semana que vem. Tchau, Deus abençoe!